Olá pessoal, estamos aqui para o terceiro vídeo dessa sequência desta semana, e para fechar o conteúdo de séries, a gente vai ver hoje sobre convergência absoluta e o teste da razão, e devo falar também do teste da raiz, mas o principal teste dessa sessão é o teste da razão. E a ideia, bom, primeiro para falar do teste da razão, que é um teste de convergência que se aplica a séries com termos variados aí, termos positivos, negativos, pode ser alternado, pode ser ter alguns termos positivos e outros negativos sem um padrão. Então, a gente precisa falar de convergência absoluta, ou definir esse conceito. Então, o que é convergência absoluta? A ideia é que se você pegar uma série qualquer, em vez de somar os termos da série, tais como eles aparecem na série, alguns positivos, outros negativos, você soma os módulos dos termos da série. E se ainda assim a soma convergir, a série dos módulos convergir, então a gente diz que a série converge absolutamente. Então deixa eu escrever essa ideia. Então, dada uma série pode ser uma série qualquer aí, pode ter termos positivos, negativos, podem ser todos positivos, todos negativos, alguns só positivos, etc. Se você calcular uma outra série que você obtém a partir dessa, considerando só os módulos dos ANs, se a soma dos módulos dos ANs, quando a n for de 1 até mais infinito, for uma série convergente, a gente diz que a série, essa primeira aqui, podia ter dado um nome para ela. Então a gente diz que a série original é absolutamente convergente.
E a ideia é que se uma série é absolutamente convergente, então ela também é convergente. Só que a volta nem sempre é verdade, a gente vai ver daqui a pouco. Ela pode ser convergente, mas não ser absolutamente convergente. Então deixa eu anunciar isso daí, ou enunciar isso como um teorema. Pegar uma outra cor aqui. Teorema. Eu não vou demonstrar ele. A demonstração é até simples, mas eu vou dar uma ideia de como que a gente mostra que isso é verdade. O teorema diz que toda série absolutamente convergente é convergente. O que que isso quer dizer? Quer dizer que se você soma os termos todos em módulo e ainda assim ela converge, somando, se você trocar alguns termos pelos trocar o sinal de alguns termos por sinal negativo, ela ainda assim vai convergir. Uma maneira de você mostrar isso é você olhar para a série que inclui o termo AN mais o módulo de AN. Por que que isso é interessante? Porque essa expressão, se o AN for negativo, isso resulta em zero. Se o AN for positivo, isso vai dar o dobro do AN. Então isso aqui é zero ou o dobro de AN. Então isso é sempre não negativo, quer dizer, na verdade o dobro do módulo de AN, né? Porque é o dobro de AN só se o AN for positivo. Que é o dobro do módulo de AN. Então essa é uma série que não tem termos negativos, do jeito que ela está aí. E se a série original converge absolutamente, então você pode pensar que isso daqui é a soma das duas. Tanto dá para escrever as somas parciais dessa daqui como a soma das duas somas parciais. Isso é a somatória de AN mais a soma de módulo de AN. Daí, se essa daqui converge, se essa daqui for convergente, ou seja, se a série convergir absolutamente, essa daqui tem termos não negativos e todos os termos são menores ou iguais ao dobro de AN. Se somatório de AN é convergente, de módulo de AN, se somatório do módulo for convergente, o somatório do dobro do módulo de AN vai ser convergente também. E aí você pode pensar que, quer dizer, não é exatamente o somatório do dobro de AN, essa expressão toda aqui é menor ou igual
duas vezes o módulo de AN. Então, se essa converge e essa daqui, consequentemente, também converge, você vai ter que, essa daqui vai ter que convergir também. Porque essa da esquerda tem uma soma finita, essa da direita tem uma soma finita também. E aí a soma de AN vai ter que ser finita. Essa é a ideia da demonstração. E um outro conceito que a gente vai precisar é o conceito de uma série condicionalmente convergente. Então, se uma série converge, se ela é convergente, mas ela não converge absolutamente, a gente diz que ela é condicionalmente convergente. Vou dar um exemplo para vai ficar mais claro isso, mas deixa eu escrever a definição aqui. Se uma série é convergente, mas não é absolutamente convergente, ela é dita condicionalmente convergente. Então, por exemplo, a série harmônica alternada, a gente já viu que ela converge. Mas se você somar em módulo, você tem a série harmônica que a gente já viu que é divergente. Então, exemplo. Essa série aqui, que é 1 menos meio, mais 1/3, menos 1/4, mais 1/5, etc. e tal, é convergente. Por que que ela é convergente? A gente já viu que se você tem uma série alternada, o sinal dos termos vai alternando, e esses termos vão decrescendo em módulo tendendo a zero, ela automaticamente já é convergente. Essa aqui é a harmônica alternada. Mas se você somar os módulos, somar só 1 sobre n, isso é divergente.
E aí, então essa série harmônica alternada é uma série condicionalmente convergente. Condicionalmente convergente porque se você somar em módulo os termos, ela não converge. Ou seja, ela não converge absolutamente, mas converge. Ela é convergente, mas não é absolutamente convergente. Toda vez que uma série for condicionalmente convergente, como essa daí, vai ser importante a ordem em que os termos são somados. Na verdade, uma série condicionalmente convergente, se você reordenar os termos, você muda a soma da série. E eu vou explicar aqui por que isso acontece. Tem um teorema. Eu usei verde para aquele outro teorema, deixa eu usar verde aqui também. Ele diz o seguinte. Deixa eu ver como é que eu vou anunciar isso daqui. A ideia é que você, reordenando os termos de uma série ou uma série condicionalmente convergente, você pode fazer as somas parciais dela convergirem para qualquer número que você quiser. Então, vou colocar assim, dado um número real, dada uma série condicionalmente convergente. Estou escrevendo muito grande aqui. Dada uma série condicionalmente convergente e um número real, vou chamar esse número de R, não, RST, chamar de S. É sempre possível reordenar os termos da série de maneira que suas somas parciais convirjam para S. Em vez de demonstrar, eu vou explicar com essa série harmônica, por exemplo,
como é que a gente consegue fazer isso? E aí a demonstração envolve essa mesma ideia. Só que esse teorema vale para séries que não necessariamente são alternadas. Elas podem ter os sinais variando de maneira irregular ou sem um padrão, mas se for possível determinar que ela é condicionalmente convergente e não absolutamente convergente, isso significa que quando você soma em módulo, a soma diverge. Quando você soma os módulos dos termos da série, a soma diverge. Então, é isso que é importante para esse teorema. Mas eu vou mostrar, no caso da série harmônica alternada aí, qual que é a ideia. Como a série é condicionalmente convergente, a ideia é que ela tem alguns termos positivos e outros negativos, porque se todos os termos forem positivos e a série convergir, ela é absolutamente convergente, porque os módulos dos termos vão ser iguais a eles mesmos. Então, se tem diferença entre somar em módulo e somar com o sinal que é dado na série, é porque alguns termos são negativos. Então, a ideia é que você pode, vamos supor que esse número S aí é maior do que o primeiro termo da série. Então, você pode ir somando termos positivos da série até ultrapassar o valor de S. Primeiro termo que você somar que ultrapassar o valor de S, você começa a somar os termos negativos. Ou soma o primeiro termo negativo que você deixou lá para trás. Se você ficou para trás do S, provavelmente você vai... Se os termos forem decrescentes em módulo, quando você somar o primeiro termo negativo, você já vai cair para menor do que S de novo. Aí você volta a somar termos positivos até ultrapassar S. Passou do S, soma termos negativos até ficar abaixo de S. E assim você continua indefinidamente, você vai se aproximar cada vez mais de S com as somas parciais. E o limite das somas parciais vai ser esse número S. Então, deixa eu exemplificar com essa série harmônica alternada. A série, só por curiosidade, a série harmônica alternada, a gente até vai ver isso logo mais quando a gente falar de séries de potências. Logo mais que eu digo no decorrer da disciplina. Provavelmente em janeiro ainda. Que essa série harmônica alternada, ela com a ordem que está aí, com essa ordem original, ela converge para logaritmo natural de 2, ln de 2. E é possível mostrar isso, a gente vai ver mais para frente, mas por enquanto fica só como uma informação, como uma curiosidade. E ln de 2 é 0,69 alguma coisa, aproximadamente 0,7. Então, da maneira como está isso daqui, ela converge para 0,7. 1 menos meio dá 0,5, mais 1/3, que é 0,333, dá 0,83333, menos 1/4, que é 0,25, vai dar 0,6, na verdade 0,58 alguma coisa, e assim você continua, 0,58333 talvez, mas aí você continuando vai se aproximando desse 0,7.
Agora, vamos supor que você quisesse somar, reordenar os termos da série harmônica alternada para ela convergir para 5, por exemplo. Então, qual que é a ideia? É isso que eu falei. Se você tem a série harmônica alternada e quer fazer ela convergir cinco, S igual a 5. Chutei aí um número, poderia ter escolhido qualquer número real. Menos 3, menos raiz de 2, 745. Escolhi 5 aí. Então a ideia é que a gente pode reordenar a série da seguinte forma. Você vai somando os termos positivos. Lembra que a série harmônica alternada é 1 menos meio mais 1/3. Os termos pares têm sinal negativo. Os termos ímpares com sinal positivo. Então, a ideia é reordenar ela da seguinte forma. 1 mais 1/3 mais 1/5 mais 1/7. Eventualmente isso aí vai ultrapassar 5. Como é que eu sei? Porque a série harmônica diverge. Então, 1/3 aí, por exemplo, é maior do que... deixa eu ver que número que eu vou pegar aí. Maior do que 1/4. 1/5 é maior que 1/6. Então, se você somar só os recíprocos dos ímpares, 1 mais 1/3 mais 1/5 mais 1/7, etc., isso é maior do que 1 mais 1/4 mais 1/6 mais 1/8. 1/7 é maior que 1/8 e assim por diante. Só que isso daqui é metade, isso é meio, você pode escrever assim, meio mais 1/3 mais 1/4 mais 1/5. E aqui dentro eu tenho a série harmônica que eu sei que diverge. Então, se essa diverge, essa daqui que tem termos, essa daqui é maior ainda. Então, diverge. Então, eventualmente, essa soma vai ultrapassar 5. Talvez eu devesse ter escolhido um limite menor para ela ultrapassar mais rapidamente, mas, por exemplo, 1, eu acho que é mais fácil ultrapassar 1 com isso daí. Mas eu queria só mostrar a ideia, eu não vou fazer essas contas todas aí. Só vocês sabem que é possível, a gente sabe que essa série diverge, então em algum momento ela vai ultrapassar 5. Deixa eu colocar assim. Vou colocar 1 sobre K. Onde o 1 sobre K é o primeiro termo que você somou que a série ultrapassou 5. Assim que ultrapassa 5, você para. Quando ultrapassou 5, você vem aqui e subtrai
o primeiro termo negativo, que é o menos meio. Então, eu estou só reordenando os termos. Talvez esse K aí a gente pudesse ter escrito na forma de um número ímpar, 2K mais 1. Não é necessário, mas só para ter em mente que eu estou somando os recíprocos, os inversos dos ímpares aí. Então aqui é 2K mais 1. Se eu começar no zero ali. Ou 2K menos 1 se eu começar com K igual. Então eu somo até ultrapassar 5. Em algum momento isso vai ultrapassar, porque essa série é divergente. Ultrapassou 5, eu subtraio o primeiro número negativo. Quando você subtrai meio, como o número que você teve que somar aqui para ultrapassar 5 foi bem menor do que o meio, porque você já tem vários termos aí, vamos supor que seja 1 sobre 71, por exemplo, sei lá, não sei se é isso que... Provavelmente tem que ser maior, o denominador tem que ser maior ainda para conseguir ultrapassar os 5, que isso aí vai ficando muito pequeno, mas diverge. Então, daria até para fazer alguma conta aí, usando aquela ideia do teste da integral, para ver até qual termo você teria que somar para ultrapassar os 5. Para ter uma estimativa de onde que vai ultrapassar os 5. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, não é o objetivo aqui. E a ideia é que esse termo é bem menor do que meio. O último aí que foi somado que ocasionou o que foi a gota d'água aí, digamos assim, para ultrapassar os 5. Quando você subtrair meio, você está subtraindo bem mais do que esse último número que foi somado aí. Então você vai voltar para antes dos 5. Você volta a somar os outros termos. Talvez eu não devesse ter colocado parênteses aqui, porque estou simplesmente reordenando a série original. Então subtraio o meio e continuo somando aqui. 1 sobre 2K mais 3, seria o próximo número ímpar, depois do 2K mais 1. O próximo que eu tinha deixado de somar dos termos positivos mais 1 sobre 2K mais 5, etc e tal. Aí você continua somando positivos até ultrapassar os 5 de novo. Até a soma, né? Que eu estou olhando para as somas parciais até ultrapassar 5. Assim que ultrapassar 5, você pega o próximo termo negativo, que seria o menos 1/4. Subtrai. Vai cair abaixo de 5 de novo. Você volta a somar termos positivos. Assim que ultrapassa 5, você subtrai. Então, o que vai acontecer com as somas parciais é que elas vão ficando cada vez mais próximas de 5. Elas vão sempre se aproximando de 5 e ficando cada vez mais próximas, porque cada vez você ultrapassa os 5 por uma quantidade menor, porque esses termos estão ficando cada vez menores. Quando você volta, mesmo que você volte bastante, porque você subtrai o próximo termo negativo,
você volta, somando os termos, esses termos negativos vão ficando cada vez menores também. Então você volta menos do que quando você subtraiu o meio aqui. Mas volta muito. Aí você tem que continuar somando termos positivos, que a essa altura já estão bem pequenos. Então vai demorar vários termos aí para voltar, para conseguir ultrapassar o 5 de novo. Tudo bem, os termos positivos estão bem pequenos, mas se você subtrair um quarto, por exemplo, os termos positivos para ultrapassar 5 vão ter que somar menos do que esse um quarto. Então, não necessariamente são muitos termos, porque os negativos que você está subtraindo vão ficando menores também. Mas é só mostrando como é que você faz essa reordenação de uma série condicionalmente convergente para fazer as somas parciais convergirem para qualquer número que você quiser. É claro que isso implica que é importante a ordem em que os termos são somados quando uma série é condicionalmente convergente. Então, a gente vai ver outras implicações disso mais para frente, mas por agora era isso que eu queria falar sobre essas séries condicionalmente convergentes. E a gente já tem todos os elementos aí para mostrar ou para falar do nosso primeiro teste de convergência, o principal talvez teste de convergência para séries com sinais variados aí, positivos e negativos, que é o teste da razão. E o teste da razão diz o seguinte: você calcula o limite da razão entre o termo de ordem n mais 1 e o AN em módulo. Vamos chamar esse limite de L. Se o limite não existir, a série é divergente. Então, se primeira situação aqui, se o limite não existir, ou então o L for maior do que 1, vamos supor que o limite existe, mas é igual a 5. Então, a série é divergente. Isso tem a ver, ou é parecido com a ideia das séries geométricas. Porque o que acontece se esse limite for 3, por exemplo? Quer dizer que quando n vai ficando grande, cada termo é aproximadamente o triplo do anterior. O AN mais 1 é aproximadamente o triplo do AN, se o L for 3. Então esses termos vão ficando cada vez... Isso em módulo, né? O módulo do AN mais 1 é aproximadamente o triplo do módulo do AN. Então esses termos vão ficar cada vez maiores, a série vai divergir. E se L for menor do que 1, claro que ele vai ter que ser maior ou igual a zero, porque eu estou calculando o limite de uma quantidade positiva, que é o módulo de AN mais 1 sobre AN. Se L for menor que 1, a série converge
e converge absolutamente. E o último caso é se o L for igual a 1. Aí o teste é inconclusivo. Não dá para a gente afirmar nada. Pode ser que a série seja convergente, pode ser que não seja convergente, quando o teste dá, o limite dá 1. O teste é inconclusivo. A série pode ser convergente ou divergente. Então esse é o teste da razão, famoso aí. A ideia dele é essa que eu comentei das séries geométricas. Na verdade, o que a gente faz com o teste da razão é comparar a série dos módulos, a soma dos módulos de AN, com uma série geométrica. Se os termos, e é uma comparação no limite, se os termos vão, à medida que o N vai ficando grande, o AN mais 1 dividido pelo AN vai ficando próximo de uma razão que é menor do que 1, isso significa que você pode pensar nos termos dessa série em módulo como sendo menores do que os termos de uma série geométrica com razão menor do que 1. Basta você tomar a razão dessa série geométrica entre o L e o 1. Se o L é menor do que 1, eu não vou escrever em detalhe. Essa demonstração você encontra nos livros de cálculo mais... Acho que até no livro do Stuart tem. Mas a ideia é essa. Se o limite dessa razão é L, em algum momento, e o L é menor do que 1, em algum momento, vamos supor que o L está aqui, o 1 está aqui, tem algum número entre o L e o 1. Então, vamos chamar, você pode pegar ponto médio aqui, L mais 1 sobre 2, chamar isso aqui de Q. Então, você pode comparar, em algum momento, aquele AN mais 1 sobre AN em módulo vai ficar menor do que o Q, porque eles vão se aproximando, a razão vai se aproximando de L à medida que o N tende a infinito. Então, a partir de algum N, o AN mais 1 sobre AN fica em módulo. Falei que não ia demonstrar, mas isso aqui é praticamente a demonstração. Em algum momento isso aqui fica menor que Q. Você pode escolher o Q, por exemplo, L mais 1 sobre 2. É um número que está entre o L e o 1, que é o ponto médio. Isso se o L for um número menor do que 1. Eu estou mostrando esse caso. E aí, isso significa que o módulo do AN mais 1 é menor do que Q vezes o AN, módulo de AN.
E aí, a partir dali, a n mais 1 em módulo, mais a n mais 2 em módulo, mais a n mais 3 em módulo, etc e tal. Isso é, vamos supor que isso aconteça para n maior do que algum n0. Ou maior ou igual aqui. Então esse n0 aqui poderia aparecer aqui nessa expressão. Mas isso é menor do que, como essa razão aqui é menor do que Q, o AN0 mais 1 é menor que Q vezes o AN0. Então, vou colocar aqui o módulo do AN0 para começar a somar a partir dele. Então, isso é a soma da série a partir do termo AN0. Os termos que vieram antes são uma quantidade finita, a soma deles é finita, então está tudo tranquilo. Esse restante aqui vai ser menor do que módulo de AN0 mais Q vezes o módulo de AN0, porque o AN mais 1 é menor que Q vezes o AN, para todo N maior ou igual a AN0. Então, esse AN0 mais 1 é menor do que Q vezes o módulo de AN0. O AN0 mais 2 é menor do que Q vezes o AN0 mais 1. Mas o AN0 mais 1 é menor que Q vezes o AN0. Então, isso aqui é menor que... Esse termo é menor que Q quadrado, módulo de AN0. Isso vai me dar uma série geométrica aqui, que é o cubo. Como esse Q é um número menor que 1, a série geométrica vai convergir. E aí, como essa converge, dos módulos de AN, módulo de AN0 mais módulo de AN0 mais 1, essa daqui vai ter que convergir também, porque tem termos menores. Lembra da comparação? Então, a comparação por uma série geométrica. Então, essa é a ideia do teste da razão. Ele é muito útil para a gente testar um bocado de séries aí. E vou colocar um exemplo aqui. Vai ser útil quando a gente falar de séries de potências também. Vamos supor que você tem uma série que é a seguinte: cosseno de n dividido por... Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. Cosseno de n sobre... n fatorial. Essa daria até para colocar n indo de 0 até infinito, porque tem uma convenção que 0 fatorial é igual a 1. A gente usa essa convenção. Mas eu vou colocar n indo de 1 até infinito. Então essa é uma série que alguns termos são positivos, outros são negativos, mas a gente não sabe quais são positivos, quais são negativos. E aí
quer dizer, dá para calcular com base no N, mas a gente não tem um padrão aí de sequência de termos positivos e negativos. Mas aí você pode calcular o limite, se bem que essa daí não é uma boa para usar o teste da razão, porque esse cosseno no teste da razão, como ele vai aparecer no numerador e no denominador, e ele pode ficar tão próximo de zero quanto a gente queira, os termos, esse limite não vai dar para a gente calcular esse limite. Deixa eu pegar um numerador um pouco diferente aqui. Colocar assim. Dois elevado a n sobre n fatorial. Deixa eu pensar aqui. Tá bom assim. 2 elevado a n sobre n fatorial é uma série. Colocar inclusive com alguns termos com sinal negativo, menos 2 elevado a n, para ela ficar alternada aí. Mas aí no teste da razão, o que a gente faz? A gente calcula o limite do termo de ordem n mais 1 pelo termo de ordem a n, razão, quando n tende a infinito aqui. Isso vai dar o limite do que? Vou calcular em módulo, não vou escrever o módulo, basta não considerar aquele sinal negativo lá. Fica 2 a n mais 1, dividido por n mais 1 fatorial. Dividir pelo 2 elevado a n sobre n fatorial é a mesma coisa que multiplicar por n fatorial sobre 2 elevado a n. Né? Dividir por um número é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso desse número. Então, isso vai permitir a gente simplificar esse n mais 1 fatorial. A gente pode pensar que ele é n mais 1 vezes n fatorial. Para simplificar com o n fatorial ali de cima. E aí o 2 elevado a n mais 1 também dá para simplificar pelo 2 elevado a n, sobra um fator de 2 lá em cima. Então, isso aí no denominador vai sobrar esse n mais 1 sem o fatorial, e no numerador vai sobrar um 2. 2 sobre n mais 1. Quando n tende a infinito, isso daí dá 0. Se é 0, é menor do que 1. E se é menor que 1, o teste da razão garante que é absolutamente convergente. E se é absolutamente convergente, então é convergente. Ok? E só para finalizar, a gente vai ver depois outros exemplos, exercícios, vocês vão treinar bastante, vão fixar essa ideia. Mas tem um outro teste que é um pouco menos popular, um pouco menos utilizado, mas em algumas situações ele é bem útil também, que é bem semelhante à ideia, mas é chamado de teste da raiz.
teste da raiz é o seguinte: você, dado uma série você calcula o limite, quando n tende a infinito, da raiz enésima do enésimo termo. Do módulo, né, do enésimo termo. Vou chamar isso aqui de L. E aí são as mesmas condições do teste da razão. Se o limite não existe. Ou existe, mas o L é maior do que 1, a série diverge. Se L for menor do que 1, L é no mínimo 0, a série converge. E não só converge, mas converge absolutamente. Claro, porque a gente calcula o limite ali sobre os módulos. E, por fim, se L for igual a 1, o teste é inconclusivo. Essa é a ideia do teste da raiz. A ideia por trás dele é bem parecida com o teste da razão. É possível demonstrar ele usando a mesma ideia lá do teste da razão, porque aí você vai comparar o módulo do AN, à medida que o N vai ficando grande, o módulo de AN vai ficando cada vez mais parecido com L elevado a N. Se a raiz enésima do módulo de AN é aproximadamente L, à medida que o N vai ficando grande, isso aí vai se aproximando de L, então o módulo de AN é aproximadamente L elevado a N. E aí se esse L é menor do que 1, isso aqui vai ficando cada vez mais parecido com uma série geométrica. Os termos AN vão ficando cada vez mais parecidos com os termos de uma série geométrica, como potências de L. E aí você pode comparar isso com uma série geométrica com termos um pouquinho maiores, mas que ainda converge, que foi exatamente como a gente fez lá no caso do teste da razão. Então não vou detalhar isso, mas é mesmo princípio. E aí, exemplo.
Tem algumas situações em que o teste da razão ainda dá um limite chato de calcular, e esse daqui é mais fácil, principalmente quando se envolve potências com o n aparecendo no expoente na definição da série. Por exemplo, somatório de... Vou colocar assim... 3n menos 1, n indo de 1 até mais infinito, 2n mais 5 elevado a n. Essa série poderia ter inclusive alguns termos com sinal negativo, essa aí não tem termos com sinal negativo, mas uma maneira de você testar ela é usando o teste da raiz. Você calcula o limite da raiz enésima do módulo de AN, que nesse caso é simplesmente 3n menos 1 sobre 2n mais 5, elevado a raiz enésima disso daí elevado a n. E aí isso dá o limite do que está lá dentro só, né? Porque você tira a raiz enésima, mas está elevado à enésima potência, sobra só o que está lá dentro. O limite do que está lá dentro, como você tem o numerador e o denominador múltiplos de n ali, ou funções afins de n, você pode dividir por n o numerador e o denominador, isso aí vai tender a 3 sobre 2. Como isso daí é maior do que 1, a série diverge. Isso é o mesmo resultado que a gente obteria se a gente usasse aquele teste de comparação no limite, já que essa série é de termos positivos. Você poderia usar aquele teste de comparação no limite, comparando ela com 3 sobre 2 elevado a n. No limite, as duas são parecidas uma com a outra. Então, lembram disso? Teste de comparação no limite. Você divide os termos de uma série pelos termos da outra e toma o limite. Quando n tende a infinito, se esse limite der um número finito, diferente de zero, ou as duas séries convergem ou as duas divergem, mas essa daqui é uma geométrica com razão maior do que 1, então ela diverge. Ok? Então acho que está bom por hoje. Eu não quero esticar muito esse vídeo, porque já teve 2 outros vídeos nas atividades dessa semana. E eu vou encerrar por aqui então.